O sol do meio-dia lançava um brilho quente sobre os vastos campos da nossa fazenda, onde fileiras e mais fileiras de milho dançavam suavemente ao vento. Estava quase chegando o meio-dia, o horário combinado em que Clara e eu pausávamos nossas tarefas para almoçar juntos. Esse pequeno ritual, nascido do amor e da necessidade de conexão em meio às infinitas demandas da vida na fazenda, rapidamente se tornou o ponto alto do meu dia. Quando o relógio bateu 12, lavei as mãos na antiga pia ao ar livre, a água fria contrastando com o calor do dia. Olhei para a casa da fazenda, esperando ver Clara sair, seu sorriso tão brilhante quanto os girassóis que bordavam nossa casa. Mas ela não apareceu. Esperei, observando os minutos passarem, enquanto uma preocupação crescente tomava conta do meu estômago. Provavelmente perdeu a noção do tempo, murmurei para mim mesmo, tentando afastar a sensação desconfortável. Decidindo não esperar mais, peguei a cesta de piquenique cheia de sanduíches e limonada e fui em direção ao celeiro, pensando que ela poderia estar lá, cuidando do potro recém-nascido. O celeiro estava fresco e escuro, o ar cheio do cheiro de feno e dos sons reconfortantes dos animais se mexendo em suas baías. Provavelmente minha voz ecoando levemente nas altas paredes. Sem resposta. Entrei mais, minhas botas esmagando suavemente o chão coberto de palha. Foi então que ouvi uma risada suave vindo de cima, que não pertencia à minha esposa. Minha testa franziu em confusão, e eu segui em direção à escada que levava ao sótão de feno. Conforme subia, os sons se tornaram mais claros, risadas misturadas com sussurros. Meu coração começou a bater forte no peito a cada passo que eu dava. Ao chegar ao topo, a cena diante de mim me congelou no lugar. Lá, à meia luz filtrada pela janela do sótão, estava Clara, minha esposa há 5 anos, parecendo desarrumada e semi-vestida. Ao lado dela, igualmente desarrumado, estava Tom, um de nossos trabalhadores sazonais, com a mão sobre o ombro nu de Clara. A cesta escorregou de minhas mãos, caindo com um baque no chão, enquanto eles se viravam em choque, seus rostos ficando vermelhos. John! Clara ofegou, levantando-se desajeitadamente, segurando a camisa contra o peito. Você pode explicar isso? Minha voz estava calma, mas traía a tempestade que rugia dentro de mim. Não é o que parece, John, Clara gaguejou, seus olhos arregalados de medo. Não o que parece. Você está brincando comigo, Clara? O que eu deveria pensar? Lutei para manter a voz estável, enquanto a raiva e a traição giravam dentro de mim como uma lâmina afiada. Tom levantou-se devagar, sua expressão era uma mistura de vergonha e desafio. Olha, chefe, eu sinto muito. Não queríamos que você descobrisse dessa forma. Descobrir? Ri amargamente, o som ecoando vazio no grande sótão. Descobrir que minha esposa e meu funcionário pensam tão pouco de mim? É isso que você não queria que eu descobrisse? Clara estendeu a mão, com lágrimas se formando em seus olhos. John, por favor, me deixe explicar. Afastei-me, evitando seu toque como se queimasse. Guarde suas explicações. Já havia o suficiente. Descendo a escada, minha mente corria. A confiança e o amor que eu havia dado tão livremente estavam agora quebrados, caídos como a cesta de piquenique esquecida no feno. Enquanto caminhava de volta para casa sozinho, um plano frio e calculado começou a se formar em minha mente. Clara me traiu, e embora a vingança fosse um caminho que eu nunca pensei que seguiria, agora parecia ser o único caminho adiante. Eu garantiria que ela se arrependesse desse dia. E quanto a Tom, ele logo aprenderia que suas ações tinham consequências. Isso era apenas o começo. Os campos podiam ser férteis, mas meu coração havia se transformado em pedra. Horas após a descoberta, o sol começou a se pôr atrás do horizonte, lançando longas sombras sobre a fazenda. Sentei-me na varanda, minha mente um turbilhão de planos e conspirações, quando ouvi o cascalho sob os pneus de um carro. Levantei o olhar e vi minha irmã, May, saindo de sua velha caminhonete, com a preocupação estampada em seu rosto. John, eu liguei mais cedo. Você não atendeu. Está tudo bem. A voz de May carregava um tom caloroso e maternal, o mesmo que me confortava desde a infância. Forcei um sorriso, não querendo preocupá-la,
mas o peso da minha descoberta me pressionava. Foi só um dia difícil, May. Obrigado por ter vindo. Ela me observou com ceticismo, seus passos suaves na varanda enquanto se aproximava. Eu trouxe uma torta de maçã da mamãe. Achei que poderia te animar. Ela colocou a torta sobre a mesa e sentou-se ao meu lado. Agora, me diga o que está realmente acontecendo. O dique se rompeu. Contei-lhe tudo, desde o piquenique planejado até a cena devastadora no celeiro. May ouviu em silêncio, seu rosto passando da surpresa para a raiva. Aquela víbora, ela sibilou, cerrando os punhos. O que você vai fazer a respeito? Tenho um plano, respondi, minhas palavras frias e duras. Mas preciso de ajuda. Não consigo fazer isso sozinho. May assentiu, a determinação em seu rosto clara. Você me tem. Qual é o plano? Preciso reunir provas. Tom está agindo nas sombras, e aposto que ele também está roubando os fundos da fazenda. Preciso de provas de tudo. E Clara? May perguntou, sua voz agora mais suave. Vou lidar com Clara do meu jeito. Mas, por enquanto, vamos começar com Tom. Também preciso falar com Hank. Ele está conosco há mais tempo que qualquer um e ele sabe de tudo. O sol se pôs e a escuridão trouxe consigo um senso de urgência. Enquanto planejávamos, decidi que o melhor caminho seria armar uma armadilha para Tom, usando as contas da fazenda como isca. May ajudaria distraindo Clara, mantendo-a longe do celeiro, enquanto eu confrontaria Tom com a ajuda de vigilância oculta. No dia seguinte, quando o sol subiu alto no céu, May e eu colocamos nosso plano em ação. Chamei Hank, explicando a situação em tom baixo no fundo do celeiro. Hank, um homem robusto com anos de lealdade à nossa família, assentiu gravemente. Eu já desconfiava que algo estava errado, Hank murmurou, sua voz grave. Tom anda muito extravagante ultimamente. Botas novas, telefone caro. Isso não faz sentido. Pode me ajudar a instalar as câmeras no escritório? Preciso pegá-lo com as mãos na massa, disse. Com certeza, chefe. Vamos pegar esse canalha, Hank respondeu, seu comportamento habitual calmo agora substituído por uma determinação de aço. Enquanto instalávamos as câmeras ocultas no escritório, May levou Clara para fora, sob o pretexto de ajudá-la no centro comunitário local. Com Clara fora de cena, Tom vagou até o escritório, caindo diretamente na armadilha. Assistindo de meu laptop, vi Tom acessar as contas da fazenda, seus olhos nervosos enquanto digitava. Ele começou a transferir dinheiro, sem saber que estava sendo observado por olhos eletrônicos a cada movimento. É isso. Pegamos ele, Hank sussurrou, com uma satisfação sombria na voz. Com as provas da traição de Tom gravadas, um plano para lidar com Clara começou a tomar forma em minha mente, um plano que garantiria que ela se arrependesse de sua traição tão amargamente quanto eu. A tempestade estava apenas começando, e eu estava pronto para controlar o trovão. O final da tarde estava quieto, quase de forma inquietante, enquanto eu me preparava para a tempestade iminente. Com as provas contra Tom seguras, era a hora de confrontá-lo. Minhas mãos estavam firmes, movidas por uma determinação fria enquanto eu revisava as filmagens mais uma vez. Hank estava ao lado da porta, sua presença me tranquilizando, apesar da gravidade da situação. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre a fazenda, Tom entrou no celeiro, assobiando uma melodia que me irritava. Hank assentiu para mim, e eu saí de trás do trator, meu rosto impassível. Tom, chamei, minha voz firme. Tem 1 minuto. Ele parou, seu sorriso vacilando ao ver minha expressão. Claro, chefe. O que foi? Me siga. Precisamos conversar. No escritório, disse, liderando o caminho, com Hank seguindo de perto como um aviso silencioso. Uma vez no escritório, fechei a porta com firmeza e me virei para encará-lo, meu laptop aberto sobre a mesa. Os olhos de Tom se moveram para a tela, depois de volta para mim, sua confusão rapidamente se transformando em preocupação. Sente-se, instrui, apontando para a cadeira oposta à mesa. Ele se sentou, sua postura tensa.
Vou direto ao ponto, comecei, minha voz dura enquanto clicava no vídeo. Quer explicar isso? As filmagens começaram a rodar, mostrando Tom transferindo dinheiro das contas da fazenda para sua própria conta. O rosto dele ficou pálido à medida que assistia, seus olhos incapazes de encontrar os meus. John, eu posso explicar, ele gaguejou, suas mãos tremendo levemente. Explicar o roubo? Roubar de mim? Da fazenda que te alimenta? Exclamei, a raiva mal contida. Foi só algumas vezes. Eu estava numa situação difícil. Eu planejava devolver o dinheiro, Tom implorou, sua voz desesperada. Algumas vezes demais, Tom. Eu confiei em você, respondi, meu tom gelado. Você está demitido, com efeito imediato. E quero o dinheiro roubado de volta até o final da semana, ou vou à polícia. Tom assentiu miseravelmente, levantando-se lentamente. Eu sinto muito, John. De verdade. Sinto muito, não conserto o que você quebrou, repliquei. Quando ele deixou o escritório, derrotado e humilhado, senti uma leve pontada de arrependimento pelo homem que ele poderia ter sido, mas logo afastei esse pensamento. Ainda havia mais uma traição a ser tratada. Com tom resolvido, era hora de lidar com Clara. Meu coração endureceu ao pensar em sua traição. Quando voltei para casa, a encontrei na cozinha, tentando parecer tranquila enquanto cantarolava baixinho enquanto cortava legumes. Clara, precisamos conversar, eu disse, encostando-me no batente da porta, com os braços cruzados. Ela se sobressaltou levemente, virando-se para me encarar. Seu sorriso desapareceu ao ver minha expressão séria. John, o que está acontecendo? Não vamos fingir que você não sabe, eu disse friamente, caminhando em sua direção até ficar a apenas 1 metro de distância. A tensão no ar era palpável. Seus olhos se encheram de lágrimas, sua voz saiu como um sussurro. John, eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Você fez mais do que me machucar, Clara. Você nos quebrou, respondi, minha voz vacilando apesar da raiva que me consumia. O que posso fazer para consertar isso? Ela perguntou, com a voz trêmula. Nada. Já é tarde demais para isso, retruquei. Preciso de um tempo para pensar sobre o que vem a seguir. Por enquanto, acho que o melhor é você ficar com sua irmã. Seu rosto se desfez em lágrimas com minhas palavras, mas ela assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Eu vou arrumar algumas coisas, ela sussurrou, enxugando as lágrimas com a manga. Enquanto ela passava por mim, a distância entre nós parecia enorme. No meu bolso, o telefone vibrou, me lembrando das muitas decisões que estavam por vir, não só sobre o nosso casamento, mas sobre o futuro da fazenda e do meu próprio coração. O sol poente lançava um brilho dourado que parecia sublinhar o fim de uma era para nós dois. Os dias que se seguiram foram uma névoa de manhãs frias e noites sem dormir. A fazenda, que antes era um santuário de sonhos compartilhados e risos, agora parecia um eco de memórias que era melhor esquecer. Dei a Clara uma semana para fazer suas malas, e nesse tempo me joguei nas intermináveis tarefas da fazenda, usando o trabalho físico como uma distração do tumulto dentro de mim. No dia em que Clara deveria ir embora, o céu estava cinza, espelhando o peso que carregava no peito. Encontrei-a na sala de estar, com a mala pronta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela se levantou quando entrei, sua postura resignada. John, antes de eu ir, tem algo que você precisa saber, ela começou, sua voz firme apesar da dor evidente. É sobre as finanças da fazenda. Eu franzi a testa, sentindo um leve lampejo de desconfiança. O que tem? Ela respirou fundo, preparando-se. Eu tenho administrado os livros contábeis, e venho notando discrepâncias há meses. Dinheiro sumindo, números que não batem. Achei que fosse um erro, mas depois percebi, foi o Tom. Ele está desviando dinheiro há mais tempo do que você imagina. Fiquei ali, atônito. Por que você não me contou antes? Eu queria ter certeza antes de acusá-lo. E então, e quando você nos encontrou naquele dia, eu estava na verdade confrontando-o sobre isso. E não era o que parecia.
Nunca houve nada entre nós. Foi tudo uma armação. Uma armação? As palavras ecoaram em minha mente, uma mistura de confusão e descrença tomando conta de mim. Uma armação? Por quem? Por Tom. Ele sabia que eu estava prestes a descobri-lo. Ele planejou toda aquela situação, sabendo como isso pareceria. Ele achou que iria te despistar, fazer você duvidar de mim. Sua voz foi sumindo, cheia de arrependimento e tristeza. Eu processei suas palavras, as implicações causando um calafrio na minha espinha. Será que fui tão cego pela traição que não consegui enxergar a verdade? Por que eu deveria acreditar em você agora? Perguntei, minha voz baixa. Clara pegou a bolsa e puxou uma pilha de extratos bancários e e-mails. Aqui. Estas são as provas. Eu ia te mostrar naquele dia, mas... Peguei os documentos de suas mãos, meus olhos escaneando as provas do engano de Tom. Estava tudo ali, preto no branco, as datas, os valores, o plano dele exposto. Eu sinto muito, John. Eu deveria ter lidado com isso de outra forma, Clara disse, enquanto lágrimas voltavam a rolar por seu rosto. Olhei para ela, realmente olhei, e vi a mulher pela qual eu havia me apaixonado, sua integridade intacta, apesar das sombras da dúvida que haviam nublado meu julgamento. Clara, eu... Comecei, mas fui interrompido pelo som de pneus sobre o cascalho lá fora. Nós dois nos viramos ao mesmo tempo. Quando May entrou apressadamente na sala, sua expressão era de urgência. John, você precisa ver isso, ela disse, me entregando o telefone. Era um vídeo, gravado por Ank. Mostrava Tom rindo, se gabando para alguém ao telefone sobre como havia armado tudo, como ele enganou a todos, como achava que sairia impune. As últimas peças do quebra-cabeça se encaixaram, a decepção completa agora exposta diante dos meus olhos. Clara, eu... As palavras estavam presas na minha garganta, o peso do meu erro esmagando-me. John, está tudo bem. Eu entendo por que você pensou o que pensou, ela disse suavemente, colocando uma mão no meu braço. Mas eu não posso ficar. Não depois de tudo. Eu preciso de um tempo para me curar e talvez você também. Eu assenti, incapaz de falar, minha garganta apertada pela emoção. Caminhamos juntos até o carro dela, o silêncio entre nós era palpável. Quando ela se foi, o sol rompeu as nuvens, lançando um último raio de luz sobre o dia sombrio. Fiquei ali por um longo tempo depois que o carro desapareceu, com os documentos firmemente segurados em minhas mãos, um lembrete amargo de como a confiança pode ser facilmente destruída e das consequências devastadoras de um erro alimentado pela vingança mal direcionada. Clara se foi, e desta vez, eu sabia, era para sempre. A fazenda se recuperaria, mas meu coração? Isso ainda estava para ser visto.